Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação aqui na Igreja Digital da Graça. Nosso ambiente de meditação que não é uma organização religiosa, é apenas um mecanismo, um meio pelo qual nós criamos para difundir a Palavra de Deus. E esse projeto você é participante. Eu agradeço a todos aqueles que estão nos seguindo aqui a nossa página da Igreja Digital da Graça. Agradeço a todos os administradores de grupos, dos grupos evangélicos, das igrejas que cederam seu espaço para que nós pudéssemos também levar um pouco dessa palavra de Deus. Nosso intuito aqui é difundir tão somente o Evangelho de uma forma bem simples. Eu agradeço a todos e sempre eu peço a todos que, se você gostou, se essa palavra te ajudou de alguma forma, te fortaleceu, te animou, acompanhe e faça parte também desse grupo. Hoje a nossa meditação da Palavra de Deus está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, que diz: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, que também para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo." Hoje nós vamos falar acerca do Evangelho puro e simples. Quando nós falamos de Evangelho, nós temos em mente primeiramente a figura de Cristo Jesus, como nosso exemplo, como aquele que cumpriu toda a justiça, como aquele que subjugou a natureza humana à vontade de Deus, aquele que foi obediente até a morte de cruz, e em nenhum momento se desviou do caminho que foi estabelecido para que ele trilhasse como Messias. O Evangelho de Cristo, ele é carregado de elementos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele é carregado de vida, ele é carregado de particularidades que cada um de nós nos percebemos a cada momento em que lemos os seus ensinamentos. O Evangelho puro e simples é aquele que é percebido na nossa jornada, na caminhada. Quando nós percebemos algumas coisas que nós fazemos, sejam elas boas ou ruins, e comparamos com aquilo que Cristo nos ensina como verdades absolutas, elas se tornam cada vez mais pertencentes a cada um de nós, porque vemos nessas verdades a revelação de nossas imperfeições e também a constatação de que estamos no caminho certo quando percebemos que os nossos atos estão de acordo com aquilo que Cristo nos ensina. Viver o Evangelho puro e simples é observar o Evangelho de Cristo, é observar os mandamentos dele, é observar os ensinamentos dele, não apenas dentro de um contexto teológico, filosófico, não apenas dentro de um contexto sociológico, não apenas dentro de um contexto acadêmico, mas, acima de tudo, dentro de um contexto que tem personalidade, tem nome e é vivo, ou seja, dentro de cada um de nós. Quando nós percebemos nos nossos mínimos detalhes, nas nossas mínimas ações, percebemos esse traço de Evangelho em nossas vidas, nós devemos exultar de alegria porque estamos vivendo a graça. Viver o Evangelho é ter os pés fincados na rocha que é Cristo. É andar, não a passos largos, mas andar passo a passo, com cuidado de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ainda que nós nos desviemos, tenhamos a certeza de que o reconhecimento de nossos erros, de nossas falhas, resultam no aprimoramento de nossa existência. Quando nós entendemos dessa forma, compreendemos o valor e, acima de tudo, o significado
daquilo que Deus atribui a Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus é aquele que tem a consciência de seus atos, é aquele que sabe que tudo aquilo que ele faz, seja de bom ou de errado, terá uma consequência, e essa consequência quase sempre é o aprimoramento de sua vida. Mesmo que isso o leve a um ato de contrição interna, a um ato de consciência interna, guardada, fechada, dentro do recôndito, dentro da sua casa, que é Ele mesmo. Porque é dentro de cada um de nós que temos a intimidade de conversar com o Eterno, de conversar com Deus. Porque Deus não está longe demais e não está longe de nós. Ele está dentro de cada um de nós. Ele se faz presente pelo Espírito de vida que temos. E se Ele faz presente pelo esse Espírito de vida, é necessário termos a percepção de que a vida está em nós. Basta cada um entender o que precisa ser feito. A vinda de Cristo a esse mundo foi justamente para isso, para estabelecer um caminho de volta à essência, de volta à fonte de toda existência. Quando Cristo ele subjuga a sua natureza humana, subjuga a natureza humana, ele nos ensina o que precisamos fazer. Ele nos alerta sobre as coisas que haverão de acontecer. Ele diz, no mundo tereis aflições, no mundo vocês terão angústia, no mundo vocês serão atribulados, no mundo vocês serão perseguidos, mas vocês não precisam se angustiar, vocês não precisam ficar perplexos, vocês não precisam se desanimar, vocês não precisam ficar abatidos. Tem de bom ânimo. Eu venci tudo isso. E se eu venci todas essas coisas, vocês também poderão vencer. Cristo, ele estava preocupado em cumprir toda a justiça. Esta também deve ser a nossa preocupação, em cumprir toda a justiça. Porque este é o legado que Cristo deixa para nós. Este é o ensinamento que Cristo deixa para nós. Esse é o Evangelho que Ele deixa para nós. E o Evangelho não tem tanta complicação. O Evangelho é bem claro, é bem simples. Por que vocês estão preocupados com o dia do amanhã? Por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir? Por que vocês estão preocupados com o que vão fazer? O que você vai fazer amanhã? A nossa preocupação tem que ser com hoje. A nossa preocupação tem que ser com cada um de nós, mas no tempo chamado hoje. No tempo chamado agora. É agora que eu preciso tomar as minhas decisões. É agora que eu preciso direcionar a minha vida. É agora que eu preciso consertar os meus defeitos. É agora que eu preciso ser aperfeiçoado. É agora que eu preciso ser aprimorado. É agora que eu preciso sair do marasmo, sair da inércia e agir. É o agora. É o momento chamado hoje. É hoje que Cristo te chama a viver o Evangelho da forma simples. E o que vem a ser essa forma simples? É o dia a dia. É o teu trato com tua esposa, é o teu trato com teu marido, é teu trato com os teus filhos, com teus pais, é o teu trato com teus avós, netos,
É o teu trato com as pessoas que estão no trabalho contigo, é o teu trato com aqueles que estão na escola contigo, é o teu trato com teus vizinhos na rua, é teu trato com aqueles que te detestam, é o trato que tu tem com aqueles que buscam de alguma forma te prejudicar. O Evangelho puro e simples é justamente isso. É a percepção das coisas e o resultado tem que ser atos concretos que visem sempre o bem-estar pessoal e também daqueles que estão à nossa volta. Em nenhum momento Cristo ensina algo que vai de encontro com a vontade de Deus. Se alguém te pede um manto, dê também a túnica. Se alguém te pede para caminhar uma milha, caminhe 2. Se alguém te deseja o mal, não deveis retribuir o mal com mal, mas retribui o mal com bem. Este é o Evangelho simples, sem alardes, sem gritos, sem perturbações. É a vida da forma mais simples possível. O Evangelho está aí diante de nós. Agora nós precisamos ler esse Evangelho na linguagem da vida. Porque no texto já era para termos a consciência do seu significado. E o seu significado só terá quando vivermos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e que possamos viver o Evangelho da forma mais pura e simples possível. E que a graça de Deus esteja sobre todos. Que o amor de Deus esteja em todos os corações. E que vivamos esse Evangelho puro e simples. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.